Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos na nossa 23ª aula, versando sobre os nominalistas, os reformadores e os humanistas que desafiam a síntese escolástica. Estamos a 2/3 do nosso curso de História da Teologia Cristã. Então, eu não vou fazer uma revisão das aulas anteriores. Eu incentivo a quem tiver dúvida a voltar os vídeos das aulas que a gente tem, assisti-los. E aí, se tiver alguma dúvida, contactar os professores. Mas eu vou fazer uma revisão do século anterior aos séculos do assunto que eu vou falar. O século XIII, que foi o século anterior ao século XIV e XV do que eu vou falar, foi o período de ouro da Idade Média. O poder da Igreja na Terra era grande. O Papa que se destacou nesse século foi Inocêncio III. A partir do século XI, já se falava que existiam duas espadas: a espada do poder temporal e a espada do poder espiritual, mas que essas duas espadas pertenciam à Igreja. Tá? A Igreja, ela usava uma das espadas, a espada espiritual, mas a outra espada, a do poder temporal, ela delegava ao governo leigo. Bom, o ápice do poder do Papa chegou com ele participando nos assuntos das monarquias vigentes, intervindo no governo secular. Ele tirou dos príncipes e dos reis o poder de indicar autoridades eclesiásticas. Agora só o Papa podia indicar quem iria ser bispo, ou pároco, ou de alguma diocese católica. Além disso, casamentos secretos já estavam proibidos. Aquele casamento como o do Abelardo, que o Christopher falou com a Heloísa, que foi secreto, não podia mais existir. Casamento entre parentes também estava proibido. Só o Papa agora poderia introduzir novas relíquias. Antigamente, as igrejas podiam achar uma relíquia e dizer: olha, achamos o osso do João Batista, o pedaço da lasca da cruz de Cristo, mas agora só quem autorizava a introdução de novas relíquias na igreja era o Papa. Tá? Ele também tomou medidas contra os judeus, ele instituiu uma nova cruzada, ele ratificou a doutrina da transubstanciação, que falava que o corpo e o sangue de Cristo eram reais no pão e no vinho da ceia. E os concílios agora não existiam mais para deliberar, sim, somente para ratificar o que o Papa decidia. Também ele se deu o título agora de vigário de Cristo. Antes eles eram vigários de Pedro. Bom, além disso, nesse século III, a Inquisição foi oficializada também pelo Papa. O que era a Inquisição? A Inquisição era formada por inquisidores que decidiam quem era e quem não era herege. A Igreja sempre lutou contra a heresia. E quando essas heresias existiam, os hereges eram punidos com prisão e, às vezes, com tortura. Mas agora o negócio ficou pior. Esses inquisidores da depravação herética, eles tinham poder para queimar na estaca ou enforcar os hereges. E a isso era seguido com uma multidão enfurecida como os linchamentos.
Os cristãos que antigamente eram perseguidos, agora viraram perseguidores. E com a mesma fúria que os romanos que assistiam eles nas arenas antigamente. A outra coisa que começou a tomar forma foram as cidades. O que acontecia nas cidades? As cidades, elas tinham manufatura, elas tinham comércio e um novo tipo de população foi habitando essas cidades e se formando versus os camponeses e os nobres. Bom, além disso, por causa dessas cidades, houve também o desenvolvimento de universidades. Antigamente, as escolas estavam dentro dos mosteiros. Agora, elas estavam nas cidades. Por causa das organizações de classe, por causa do crescimento das cidades, teve um desenvolvimento da ciência, generalizado da ciência e das artes, e com isso as universidades apareceram. Essa do slide é a Universidade de Oxford. Ela apareceu no século XIII, 1200 e pouco ela já existia. Universidade de Paris, de Salerno, de Bolonha, eram universidades famosas dessa época. E Paris e Oxford eram as mais famosas na parte de teologia. Outra coisa que apareceu também foi a arquitetura gótica, essa arquitetura que a gente vê muitas vezes nas fotos da Europa, quando o pessoal vai passear ou quando olha algum documentário da Europa, essas catedrais com as torres bem altas tentando alcançar o céu. Na verdade, essas catedrais, elas eram uma sinopse do escolasticismo que o Pedro falou na semana passada. Ela era um equilíbrio entre o rigor intelectual e a aspiração mística que o escolasticismo mostrava, ou a demanda intelectual para estruturar a crença e a aspiração mística do coração do crente. E aí, essa arquitetura sintetizava isso. Ela mostrava que, através da pedra, por meio da pedra, mas apesar da pedra, a gente conseguia encarnar a nossa aspiração para encontrar Deus. A outra coisa que apareceu nesse século XIII foi as ordens mendicantes. O que eram as ordens mendicantes? Era um novo estilo de vida ascética. Antigamente, a vida ascética, a quem buscava uma vida mais simples, uma vida de busca de Deus, ela se retirava e ia para esses mosteiros tradicionais, os monastérios tradicionais. Agora não mais, eles não mais se retiravam, eles estavam nas cidades. Davam importância ao estudo, à pregação, ao cuidado das almas, e com esse estudo, com essa pregação, com essa busca do conhecimento, eles tomaram as cadeiras das principais universidades da época. Então, essas ordens mendicantes, a gente vê esse de branco, a ordem dominicana, esses de marrom, a ordem franciscana, eles ocupavam as cadeiras, grande parte das cadeiras ou das disciplinas das universidades da época. E com isso, e foi ali, então, nessas universidades que se desenvolveu o escolasticismo. O que era o escolasticismo? Vamos resumir da seguinte forma. Eles levantavam uma questão, uma pergunta, tá? E aí eles apresentavam argumentos de várias posições. E, finalmente, eles
apresentavam a solução. E argumentos contrários à solução eram refutados por meio, então, também de um debate. Isso era o escolasticismo. O expoente máximo, o nosso doutor Angélico Tomás de Aquino, que fez, então, uma teologia sistemática ou a Suma Teológica, onde um sistema de proposições a respeito de um assunto foram propostas, no caso dele, um sistema de proposições a respeito da teologia. Bom, esse foi o século XIII, o século, como eu disse, de ouro da Idade Média. Mas o que aconteceu agora, nos próximos séculos, que são o assunto da minha aula hoje? O século XIV e o século XV não pareceu tão promissor. Uma coisa que aconteceu em meados do século XIV foi a peste bubônica. Como o que nós temos hoje aqui com o coronavírus, uma pandemia, mas uma pandemia muito mais pavorosa do que a de hoje, porque a nossa de hoje mata 2 em cada 100 contaminados. Lá, na época, matou 1 de cada 4 pessoas que estavam na Europa. 1/4 da população da Europa foi dizimada pela peste bubônica. Então, imagina o que aconteceu. A outra coisa foi uma mudança de sistema político. Existia, até pouco tempo, o sonho de uma Europa unificada. E o Papa, então, interferindo nisso, ele parecia ser o que unificava todos esses pequenos feudos para fazer por uma Europa só. Mas esse sonho de uma Europa unificada caiu, o feudalismo caiu. E o que começou a aparecer foram monarquias centralizadas. A Espanha, a França, a Inglaterra, todas começaram a se formar como nações ou como monarquias, diferente daqueles pequenos estados feudais em que tinha o senhor feudal num espaço um pouquinho menor e os seus vassalos. Bom, além disso, a igreja estava começando. Além disso, o comércio e a economia começaram a mudar de lugar. Foram para cidades. Houve deslocamento do capital para a cidade. Houve o comércio, como eu já tinha falado, que já estava começando, já existia no século XIII, agora começou a aumentar mais ainda. Nas cidades começou, então, o capital a ir para lá, as grandes casas bancárias foram para o capital, para as cidades, e também a riqueza que o comércio gerava começou a se concentrar nas cidades e uma nova classe social começou a aparecer. O que aconteceu com os camponeses, que eram a classe social de antigamente? Estavam cada vez mais pobres e cada vez mais taxados. E a nobreza? A nobreza, a pequena nobreza, também ela vivia de guerras e ela estava ficando mão de obra ou soldados obsoletos. O sistema de administração da igreja, ela foi desenvolvida para servir uma sociedade feudal. E agora, ela já não era mais adequada. Além disso, os padres existia muita corrupção na hierarquia eclesiástica da época, começando do Papa, que nessa época ficou refém da França. Então, o papado, que estava em Roma, foi deslocado para Avignon, na França. E houve uma época, entre o fim do século XIV e começo do século XV, que existiam 2 papas reivindicando a legitimidade de serem papa, e às vezes até 3,
Então, imagina a confusão que estava a igreja. A corte papal em Avignon vivia luxuosamente e ela precisava financiar os seus gastos. Quem pagava os gastos do Papa e da sua corte? Os crentes, aqueles que frequentavam a igreja. Como é que o Papa fazia para conseguir esses fundos para se manter? Ele resolveu, então, a oferta não era suficiente. Ele começou a taxar. Essas taxações ficavam cada vez mais, arrumava métodos para taxar. Como hoje a gente arruma CPMF, PIS/COFINS, o Papa também arrumou essas coisas. Então ele resolveu taxar não só as taxas normais, como ele resolveu taxar também sobre postos vagos. Então, se tinha alguma paróquia que tinha um posto vago, ele era taxado. Bom, em outras palavras, quanto mais posto vago, mais taxa. Então, começou, em vez da igreja, dos crentes serem mais assistidos, era vantagem para o Papa que eles fossem menos assistidos, que tinha mais lugar vago e aí ele podia taxar mais. Mas com isso ainda não foi suficiente. Quando a igreja voltou para Roma, os papas tinham necessidade de reedificar Roma, a Capela Sistina, a Igreja de São Pedro, e aí ele teve que aumentar a taxação. O dinheiro não era suficiente ainda para eles viverem luxuosamente e ainda para fazer essas grandes obras renascentistas. Então, eles resolveram vender indulgência. A corrupção estava em todos os níveis. E se o Papa taxava desse jeito, toda a hierarquia da igreja começou a taxar. Até os párocos das pequenas igrejas arrumavam maneira de taxar os seus próprios paroquianos. Bom, será que era todo mundo corrupto? Não, existiam alguns que estavam falando contra essa corrupção, tentando mudar, mas eram poucos e, na verdade, não conseguiram impedir essa decadência da igreja. A decadência da igreja, ela gerou um movimento místico também na igreja, que a gente vai falar mais tarde, quando a gente tratar de um dos teólogos desse século XIV, XV. A outra coisa que aconteceu é que com essa opressão da igreja, opressão com esse controle opressivo da cultura dos governantes e dos clérigos corruptos e aproveitadores, gerou uma onda de reação de individualismo. Houve, então, a causa não foi única, mas houve, então, um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que nós conhecemos como Renascença. O que é Renascença? Houve uma tendência da elite cultural da época para uma busca por conhecimento nas humanidades. Bom, os artistas agora começaram a assinar suas próprias obras, a literatura começou a tratar de autobiografias, houve também a queda do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente, e com isso vários intelectuais foram para a Europa Ocidental. Com isso, houve o renascimento da língua grega na elite intelectual e daí um redescobrimento dos tesouros da antiguidade da Grécia. Bom, apareceu então com a Renascença o humanismo. O humanismo não era secular. Ele
ele simplesmente foi uma reação contra mais de 1000 anos de pessimismo agostiniano que reinou. E aí houve com isso um grande interesse nas artes, nas ciências, que eram chamadas de humanidades. Na Itália, a Renascença, ela centrou na antiguidade, ou ela foi helenista. Mas no norte da Europa, ao longo do rio Reno, foi um renascimento cristão. Bom, a outra coisa que aconteceu nesses séculos 14 e 15, na verdade, em meados do século 15, foi o advento da imprensa. Agora, não, as obras não eram mais manuscritas, então custosas que tinham que passar de mão em mão, mas a imprensa popularizou as obras escritas e facilitou o acesso para muita gente agora, para ler e para propagação de ideias. E foi nesse contexto que a gente, então, hoje vai estudar os 3 teólogos da pré-reforma, ou que fizeram o caminho para a reforma mais tarde de Martim Lutero. Não foram os únicos, na verdade, mas vamos falar dos mais importantes. Quem foi esse Guilherme de Ockham? Ele foi um frade franciscano, ele nasceu na Inglaterra e ele nasceu no século 13, 1280, e ele estudou então na Universidade de Oxford. Na Universidade de Oxford, ele tinha que escrever como de costume, quando a pessoa está estudando, eles liam um livro que chamava Sentenças. Esse livro eram declarações oficiais a respeito da Bíblia, tiradas da Bíblia de Pedro Lombardo. E os estudiosos, os que estudavam na universidade na época, escreviam uma tese sobre as sentenças. O que aconteceu com Ockham? Quando ele escreveu, o que ele escreveu não foi bem aceito, nem por seus pares e muito menos pela cúpula da igreja. Então ele foi chamado para Avignon, onde estava o Papa na época, para se explicar. Ficou preso lá e acabou sendo declarado herege lá. Mas, talvez mais por causa do que ele defendia, do que exatamente pela tese dele, pelo que ele tinha escrito sobre as sentenças. O que aconteceu? Ele era um frade franciscano e ele era a favor dos franciscanos mais extremistas, que eram a favor de viver a vida simples de São Francisco de Assis, e eles criticavam muito o modo de vida da igreja e do Papa, um modo de vida opulento, rico e luxuoso. Eles achavam que o modo de vida que devia ser adequado era o da simplicidade que foi pregado por Jesus Cristo. E aí, com isso, claro que ele não caiu nas boas graças do Papa, foi considerado herege, mas ele acabou fugindo. E ele fugiu, então, para a Bavária, para Munique, tá? Ele foi protegido pelo rei da Bavária. Muitos desses teólogos, na verdade, eles eram protegidos por reis, porque esses reis tinham alguma coisa contra o Papa. Então, era uma maneira de ter um teólogo a seu favor, escrevendo contra as coisas que ele achava que eles eram contra o Papa, e desse jeito, então, Guilherme de Ockham foi protegido. Bom, o que são algumas das coisas importantes e interessantes que Guilherme de Ockham
desenvolveu. A primeira foi a navalha de Ockham, que é famosa, muito famosa, conhecida, foi usada por muitos séculos, na verdade. O que ele fala? O que falava-se antigamente no escolasticismo? Eles costumavam, a tendência do escolasticismo era postular duas causas para qualquer evento. O que o Guilherme de Ockham falou? Para quê? Não existe a necessidade de postular mais de um antecedente causal para explicar um evento específico da natureza. Tá? Se um é suficiente, usa-se um. Então, por exemplo, se existe uma explicação natural para uma rocha vir rolando montanha abaixo, essa explicação natural é suficiente. A gente não precisa falar a explicação natural e também a espiritual, que talvez um anjo ou um demônio empurrou a pedra. Então, com isso, ele tirou essa necessidade de procurar para qualquer evento específico da natureza ou a qualquer evento específico que está acontecendo, uma causa natural e uma causa espiritual. E a outra coisa que ele iniciou, na verdade já existia antes, um pouquinho Abelardo, nele um pouquinho mais moderado, e foi até um extremo o nominalismo. O que era o nominalismo para Guilherme de Ockham? Existem proposições universais, como a beleza, como a brancura. Essas coisas, para Guilherme de Ockham, elas expressavam a realidade, mas elas não existiam em si na realidade, fora da nossa mente. Elas, na verdade, elas eram simplesmente conceitos específicos que a gente definia na nossa mente, existia só no mundo das ideias. Então, as proposições universais, elas não têm realidade na existência. São invenções convenientes ou convencionadas pela nossa mente para símbolo, existem na nossa mente como ideias. Antes dele, ou em contraposição ao nominalismo que apareceu com ele, existia o realismo. O realismo achava que essas proposições universais, elas eram reais, elas existiam na realidade. Essa abertura para dizer que beleza, brancura, ou esses conceitos são simplesmente símbolos que existem dentro da nossa mente como ideias para qualificar um indivíduo, tá? Abriu porta para um nominalismo extremado, que fala que, na verdade, essas proposições universais nada mais são do que palavras arbitrárias e convencionais e que só existem para denominar alguma coisa que não existe na realidade. São simplesmente nomes. Imagina que revolução esse nominalismo fez. O que existe objetivamente é só o indivíduo. O que qualifica o indivíduo, na verdade, são símbolos. Para Guilherme de Ockham, até eles eram reais, mas uma realidade que estava dentro da nossa mente como ideia. Bom, como é que Guilherme de Ockham influenciou a teologia? Ele fez uma coisa que até então não tinha sido não tinha sido colocado, que a fé e a razão eram duas coisas separadas e podiam existir independentemente. Anselmo
alguns séculos atrás, na aula do Cris, a gente viu isso, falou que eu creio para entender. Então, a fé e o conhecimento estavam ligados, mas para Guilherme de Ockham, a gente não precisava mais da fé para entender. A razão, ela ficou independente da fé. Isso aí tem repercussão até hoje. Hoje a ciência é uma coisa só da razão. E com essa nossa doença do coronavírus, a gente está vendo até o endeusamento da ciência, porque a ciência fala isso, porque a ciência fala aquilo, como se a razão fosse a dona absoluta de toda a verdade. A outra coisa que Guilherme de Ockham colocou foi o voluntarismo. O voluntarismo é a vontade de Deus acima da natureza e da razão de Deus. Deus tem potência absoluta. O que é potência absoluta? É a vontade de Deus de fazer o que Ele quer. Tá? Deus pode fazer até aquilo que Ele não fez, ou que Ele não faz. E o que é a potência ordinata? A potência ordinata é Deus fazer aquilo, poder fazer aquilo que Ele faz. Tanto a potência absoluta como a potência ordinata são irrestritas. O que ele está dizendo com isso? Que Deus pode qualquer coisa. Pode até o que Ele decide não fazer. Essa é a potência absoluta. E o que é a potência ordinata? É Ele poder fazer aquilo que Ele decide fazer. Bom, em outras palavras, se hoje uma coisa é boa ou má, quem decidiu que ia ser assim é Deus. Por nada menos do que pela vontade de Ele querer que as coisas sejam assim. Acima, para Guilherme de Ockham, portanto, um ato é bom e moral não porque está de conformidade com uma lei eterna que existe por si mesmo e que até governa a vontade de Deus. Não é por isso não. Mas um ato humano é bom ou moral porque é determinado e ordenado pela vontade de Deus e logo o que Deus quer é bom e o que Ele proíbe é mal. Esse é o voluntarismo. Acima de tudo, o que manda é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a potência absoluta de Deus, que é o poder de Ele desejar alguma coisa diferente daquilo que Ele faz, esse poder é absoluto. E a potência ordinata de Deus, que é o poder de desejar o que faz e também é absoluto. Então Deus pode desejar fazer ou não fazer e Ele tem poder absoluto para as duas coisas. Ele poderia ter decidido diferentemente, mas Ele não quis. Ele tem poder para isso. Bom, a outra coisa que Guilherme de Ockham introduziu foi o conciliarismo. O que é o conciliarismo? É dizer que a religião organizada é só formada pelos crentes, pelas escrituras e pelo sacramento. Que um sumo pontífice ou papa como autoridade não tem fundamento nenhum na escritura, tá? E aí dizer que existe uma igreja invisível com autoridade formada pelo papa, cardeais e bispos ou pela hierarquia eclesiástica simplesmente não existe. Lutero, ele foi criado nessa escola nominalista de Guilherme de Ockham também, bem depois, e foi bastante influenciado por ele. O segundo teólogo que nós vamos ver dessa época, ele nasceu assim, falando de Guilherme de Ockham, ele finalmente acabou morrendo
em Munique, ele da peste bubônica. Mais ou menos na época da morte dele, nasceu esse nosso segundo teólogo, o reformador John Wycliffe. John Wycliffe também, ele não era nominalista, ele era realista. E ele trabalhava em Oxford. Ele era funcionário do rei. Enquanto ele concordava com o rei, ele ficou lá. Mas logo, porque ele não era muito diplomático e ele falava contra as coisas erradas que ele pensava. O rei interessava no começo o John Wycliffe, porque ele falava contra o Papa. Ele falava que o Papa era o anticristo, e a Inglaterra não queria mandar as taxas que a Igreja Católica queria para Roma ou para Avignon. Então, Wycliffe falava o que eles queriam ouvir. Mas houve, nesse tempo que Wycliffe estava em Oxford, a Revolução dos Camponeses, que era contra a realeza. Bom, o rei queria que Wycliffe fosse contra isso. E Wycliffe, na verdade, se omitiu. Não falou nem contra, nem a favor. Então, ele também caiu das boas graças do rei e ele acabou sendo exilado numa pequena paróquia do interior. Bom, o que Wycliffe falava? Ele defendia a autoridade suprema das escrituras versus a autoridade do Papa. Principalmente esses papas corruptos que estavam aparecendo, que viviam luxuosamente, Wycliffe tinha um discurso inflamado, ele chamava esses papas de anticristo, que eles, na verdade, representavam o maligno. Claro que... E a outra coisa que ele falava também era contra o sistema medieval das penitências para salvação. Também, na época dele, apareceu essa venda de indulgências. Com certeza, Wycliffe era contra. Ele falou contra essa venda desse papel que absolvia você do castigo depois da morte, vendido pelo Papa para poder pagar as obras que ele queria de reforma na Sé Romana. Bom, depois ele também era contra o que os papas falavam sobre a transubstanciação. O que ele falava? Isso é falar que o pão virou carne de Jesus, que o vinho virou sangue de Jesus. Isso é uma adoração idólatra dos alimentos. Ele cria na presença de Cristo, pelo Espírito Santo, na Santa Ceia, mas não na transformação realista como ele era, do pão e do vinho em carne e sangue de Jesus. Ele acreditava que que a maior responsabilidade dos sacerdotes era pregar o evangelho, tá? Mais importante do que orar ou administrar os sacramentos, tá? E que eles deviam ser escolhidos pelos membros de cada paróquia e não pelo Papa. Bom, também ele era contra o sistema penitencial medieval da salvação, porque falava que a penitência era para conquistar mérito perante Deus. E ele não acreditava nisso. Ele acreditava que o cristão não deveria abandonar as obras genuínas de amor, tá? Como parte integrante da vida cristã, mas que a ênfase devia ser na graça e na fé, e que o mérito era só de Cristo. Dá para sentir um pouquinho da reforma chegando no pensamento de John Wycliffe? Bom,
Nos anos finais da vida dele, ele formou um grupo de pregadores leigos evangelistas, chamados Lollardos. E como ele dava a importância à autoridade suprema das Escrituras, ele também incentivou a tradução da Bíblia para o inglês, e que originou a Bíblia de Oxford. Os livros e os escritos de John Wycliffe influenciaram um outro reformador também, em Praga, o João Hus. João Hus tinha um discurso menos inflamado do que John Wycliffe, mas ele também era contra as indulgências, ele era contra essa corrupção que estava existindo na igreja, e como ele era pároco de uma igreja grande, ele conseguiu mudar também alguma coisa na liturgia da igreja. John Hus, ele foi queimado numa estaca, considerado herege. O último dos nossos teólogos que nós vamos estudar na nossa aula de hoje é Erasmo de Roterdã. Lembra que eu tinha comentado que eu ia falar do misticismo que estava permeando o século XIV e XV depois? Bom, vamos agora conversar um pouquinho sobre isso. O misticismo foi uma alternativa de vida cristã encontrada pelas pessoas que estavam insatisfeitas com essa hierarquia, que não tinha mais nenhum contato com a vida do povo cristão. Como hoje a gente muitas vezes fica insatisfeito com a ilha da fantasia que é Brasília. Bom, houve então um avivamento generalizado de piedade mística. Essas pessoas, elas eram quietas, elas eram eruditas, elas eram estudiosas, elas se dedicavam ao estudo, à meditação e à contemplação. O seu modo de vida, com isso, começou a chamar a atenção dos outros e começou a questionar, então, como os cristãos viviam na época, e muitos começaram a buscar esse modo de vida. Uma comunidade importante que se formou na época é chamada Irmãos da Vida Comum ou Irmandade da Vida Comum. Eles não viviam reclusos, não viviam em monastérios, não viviam retirados. Eles viviam nas cidades, eles se dedicavam ao estudo, à meditação e ao trabalho manual. Eles produziram manuscritos em massa para o povo, e eles também criaram escolas para a juventude. E esse nosso último teólogo, Erasmo de Roterdã, estudou numa dessas escolas. O Erasmo de Roterdã, ele não se considerava um teólogo. Deixa eu procurar para a minha. Ele se considerava mais um estudioso. O que ele queria disseminar era a filosofia de Cristo. Mas mesmo não se considerando por que ele não se considerava teólogo? Porque ele falava que a teologia simplesmente era que o teólogo era simplesmente um pensador especulativo escolástico. Ele não queria fazer especulação. Ele estava interessado em vida cristã. Então, o que ele queria disseminar e passar era a filosofia de Cristo. Ele era um livre pensador. Ele viajava pela Europa inteira falando sobre essa filosofia de Cristo. O que era a filosofia de Cristo? Consistia basicamente numa maneira de viver racional, moderada e ordeira. Mas não significa que
Erasmo reduziu o cristianismo a uma série de princípios morais. Ele acreditava em todas as doutrinas tradicionais da Igreja, especialmente na doutrina da encarnação. Ele não reivindicou que o que se crê não faz diferença. O que ele reivindicou, na verdade, foi que a verdadeira doutrina cristã era uma coisa relativamente simples, sem complicação, e que o escolasticismo tinha inserido tanta teologia nela que a tornou quase irreconhecível. Aquela arquitetura, aquela coisa, aquela coisa rígida que confinou a teologia, simplesmente tornou irreconhecível o que era a verdadeira doutrina cristã. Então, ele dá para ver então que ele era um reformador, mas ele queria mudar a igreja. Ele estava vendo a corrupção, ele queria mudar a igreja, mas ele queria mudar a igreja de dentro da igreja. Ele era moderado, ele era totalmente contra a divisão da igreja. O grande sonho dele era a reforma da igreja sem destruí-la. E esse sonho dele não foi realizado. Ele trabalhava com aspectos práticos da espiritualidade cristã: oração, meditação, exemplo de Cristo e estudo das Escrituras. A influência dele é sentida por isso até hoje. Tá? E ele falava que a espiritualidade cristã era prática e pacífica. Então, ele não era a favor de brigar, de separar. Ele queria diálogo, ele queria moderação. Ele era secretamente a favor de Lutero, porque ele viveu até a época de Lutero. A Igreja Católica queria que ele falasse contra Lutero e a Reforma Protestante queria que ele se aliasse a ela, mas ele sempre ficou no meio. Ele queria diálogo entre as duas partes e isso ele não conseguiu. Os escritos de Erasmo eram muito populares, porque ele era, o que ele fazia era uma literatura leve, com crítica à sociedade e à igreja da época. O primeiro livro dele, conhecido como Adagia, era uma coletânea de pensamentos espirituosos e estimuladores que refletem claramente o pensamento do humanista cristão. Dentro dessa obra, encontrava-se essa crítica sutil à sociedade e à igreja medieval. E não demorou muito para que pessoas de muitas partes da Europa começaram a citar Erasmo. Pouco depois, ele escreveu Colóquia, um outro livro com diálogos e anedotas que ridicularizavam superstições populares promovidos pela Igreja. Também tinha crítica ao Papa. Tinha um conto lá dentro dizendo que quando o Papa Júlio II morreu, ele apareceu todo lá com a armadura de cavaleiro lá diante dos portões do céu e Pedro não o reconheceu como um dos sucessores. Claro que com isso, ele não conquistou as graças do Papa. O Papa estava percebendo claramente que ele estava criticando tudo o que estava acontecendo. Uma coisa que ele falou é: vocês ficam mudos e maravilhados diante da túnica ou do sudário que dizem ter sido de Cristo, mas ficam sonolentos ao lerem a palavra de Cristo? Vocês acreditam que é muito mais importante ter uma lasca da cruz na sua casa, mas isso não se compara a carregar no íntimo o mistério da cruz. Parece muito atual para nós, não parece? Esse foi Erasmo. Ele falava que as duas armas na guerra espiritual eram a oração e o conhecimento. E ele conclamava o cristão
a seguir a Cristo no seu exemplo moral e a repudiar os modos sedutores do mundo secular, bem como a superstição dos sacerdotes e dos monges ignorantes. Ele era um reformador, mas ele queria a conciliação e não a divisão. Com isso, ele não conseguiu nem as boas graças da reforma protestante, que o chamou de covarde, e nem da Igreja Católica, que falou que não estava, que ele não estava a favor dele. Uma outra coisa que Erasmo fez foi o texto grego do Novo Testamento, inaugurando a moderna pesquisa bíblica. Com Erasmo, voltou-se a estudar. Antigamente usava-se só a Vulgata, a tradução do latim da Bíblia. Erasmo reintroduziu estudar as escrituras nas línguas originais e trouxe então e o legado dele então existe até hoje. Pena que o espírito moderado de Erasmo não acompanhou. E no fim, na próxima aula, a gente vai ver que a igreja finalmente acaba se dividindo. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, por favor, falem comigo por WhatsApp. Eu gostaria muito que a nossa aula fosse presencial. É uma pena que a nossa aula é pelo Zoom. Essas aulas, elas merecem debates, questionamentos, e o fato da gente estar falando no monólogo muitas vezes é muito falho. Eu peço desculpas se alguma coisa ficou não entendido, mas, por favor, mandem o WhatsApp que eu posso falar de novo, explicar de novo e a gente pode debater e discutir. Um abraço e muitas saudades de vocês. Até a próxima aula.